aqui a terceira parte do nosso mini treinamento de hoje, que é o estudo e a experiência da vida espiritual. Ou seja, nós temos três esferas de conhecimento. Uma é que é a temática, com a gestão cristã. Outra é a gestão cristã na parte administrativa. E a outra é o estudo e a maturidade da vida espiritual. São três níveis, todos eles focados em ser um cristão verdadeiro, focados no sistema reprodutivista. Isso não tem nada a ver com as empresas não falam assim. No entanto que a gente fica feliz, né, em poder estar pregando isso, que é o cristianismo aplicado no empreendedorismo. Por isso que a gente fala que eu fomento o empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista. Né? Bom, e outra que está destacado como orar é porque as religiões falam que orar é ficar repetindo o texto. E a gente fala que, pelo estudo da Bíblia, pelo que está na Bíblia, orar é um relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento nessa vida espiritual. Como você se relaciona com um amigo qualquer, ou com uma pessoa qualquer, você se relaciona com o Espírito Santo, que é uma pessoa, você se relaciona, só que você não vê, você não toca, uh, você não ouve com os ouvidos humanos, mas você vê ou ouve com o coração. E isso é vida espiritual. Bom, vamos deixar o preletor aqui, porque sempre nesse momento aqui eu pego um preletor, que é lógico uma pessoa que tem um currículo, vamos dizer assim, muitíssimo mais envolvido que o nosso. Nós somos ainda novos no assunto, então eu ponho o preletor para falar. E o que ele vai falar é isso, o caminho da experiência espiritual. Isso está na playlist D719. Eu convido todos a ouvirem e virem aqui participar dos nossas lives para a gente estar treinando a vida espiritual. A nossa consciência, a função, uh, esse órgão, essa faculdade, consciência do nosso espírito humano irá falar algo a nós. Você não deveria ter falado assim. Você errou. Você não está certo. Essa palavra foi inadequada. Né? Essa é uma função da consciência. Sabe por que, irmão, isso é tão maravilhoso e precioso? Quando o falar de Deus atinge aí a nossa consciência, nós tentamos muitas vezes, se é o caso, infelizmente o fazemos muitas vezes, arrazoar com a nossa consciência. Então nós tentamos justificar, nós tentamos de alguma maneira explicar aquilo, mas isso é por causa disso, mas eu falei porque ele também falou, porque isso aconteceu, ou o outro fez, o outro não fez. Nós tentamos driblar a nossa consciência. Mas quando o Espírito Santo fala a nossa consciência, ele não passa primeiro pela nossa mente ou pelos nossos pensamentos. Ele tem um acesso direto à nossa consciência. Isso é uma grande bênção quando ele o faz. Né? Mesmo que tentemos driblar a nossa consciência, o Espírito Santo continua tendo um acesso direto à nossa consciência. E quantas vezes ele pleiteia tanto conosco, até que nós cheguemos à conclusão do que ele deseja. Né? Então vejam que funções abençoadas, divinas, benditas, né? São essas que o Senhor plantou no nosso espírito. Uma lâmpada para sermos iluminados. Aqueles que andavam em trevas, hoje são filhos da luz. Iluminação para conhecer Deus na face de Cristo. Veja que bênção a mesa de comunhão. Comunhão do seu filho. O que Deus tem para nos servir nessa mesa é seu filho. Nós, os chamados que estamos do lado de lá, estamos nos deleitando na comunhão do filho. Quanto mais nos deleitamos na comunhão do filho, mais do filho é formado em nós. Comunhão. Então, basicamente, esse é o caminho da experiência espiritual. Colocamos inicialmente, você se lembra, em uma frase, né? O caminho da experiência espiritual é conhecermos as riquezas de Cristo e Cristo ser formado em nós. A frase inicial que colocamos. Agora avantajamos um pouquinho mais. O caminho da experiência espiritual passa por Deus se mostrar, se manifestar, falar pelas funções do nosso espírito. Então ele vai iluminar o nosso espírito, ele vai ter comunhão conosco no espírito,
E graças ao Senhor, essa comunhão pode e deve ser ininterrupta, permanente. Não há por que não ser, a não ser que andemos de modo ofensivo ao Espírito Santo. Né? Do contrário, é uma comunhão sem trégua, graças ao Senhor, e a consciência, mesma coisa. Então, basicamente, esse é o caminho do Senhor nos ensinar. Agora, nós vamos usar o tempo de hoje, como falávamos no início, buscando dar 4 passos. Creio que será possível. E vamos buscar ser bastante objetivos nessa introdução. Ligados, esses 4 passos ligados ao perigo do subjetivismo. Irmãos, por que esse tema de subjetivismo? Deixe-me ilustrar então um pouco a respeito disso. Se você tem sido atento ao falar aí, digamos, mais atual de filósofos e basicamente sociólogos, inclusive psicólogos, você vai se deparar com uma frase que ainda não se deparou. E essa frase é: o mundo pós-verdade. Há 30 anos atrás, nós ouvimos, 20 para 30, nós ouvimos com muita intensidade, na mídia em geral, a frase: o mundo pós-moderno. Né? Essa frase vai estar muito batida. Agora é o mundo pós-verdade. O que isso significa? Em uma frase, não há verdade. Há a tua verdade, a minha verdade e a verdade dele. E alguns psicólogos usam a linguagem assim: cada um precisa conhecer a sua verdade. Muito cuidado com essa frase. Nós estamos realmente vivendo uma era que antecede o seu clímax, mistério da iniquidade e a revelação do anticristo, na qual era e fase esse axioma, mundo pós-verdade, será empurrado para dentro da sociedade, como já tem sido, e para dentro da igreja de uma forma absolutamente violenta, uma enxurrada. Então, queridos irmãos, só há uma salvaguarda para nós. E acho que aqui que nós podíamos começar esse assunto do perigo do subjetivismo. É se nós formos o povo da verdade. Parece que simplesmente essa frase já é intimidadora. Imagina o mundo ouvindo essa frase das nossas bocas. Nós somos o povo da verdade. Vocês são os fundamentalistas, né? Vocês são os fanáticos, os estranhos, os donos da verdade, não é? Mas é isso que nós somos. Nós somos o povo da verdade, porque a verdade para nós é pessoal. A verdade para nós está contida naquele que disse: eu sou a verdade, e não uma verdade. Não é? E se nós somos o povo dele, comprado por ele, então nós somos o povo da verdade. Essa é a nossa marca. Né? Então, toda a nossa experiência espiritual, ela será checada pela verdade. Nós não andaremos em termos subjetivos. E nem acharemos que as verdades de Deus são negociáveis. E nem achamos que o mundo evoluiu tanto que nós estamos na era pós-verdade. Irmãos, Deus tem atuado nesse chamado mundo pós-verdade, como sempre atuou, mas de uma maneira ainda mais visível. Né? Nós o vemos por sua graça, de 2 maneiras. A primeira é através de uma soberania restritiva. Se esse Deus bondoso, fiel e amoroso que temos, que conhecemos, não estendesse sua mão e não interviesse com sua soberania restritiva, nós já teríamos nos engolido vivos como geração, devorado uns aos outros. É, é isso que vai acontecer quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, sua noiva, o seu corpo. E é isso que a gente está aqui pregando, avisando, né? Para a gente poder ter o novo nascimento e estar nesse grupo a ser arrebatado e viver eternamente do lado de Cristo, de Deus, do Pai Celestial.
contrário é viver eternamente sem Deus. E que, numa outra linguagem mais direta, é viver no inferno. E as pessoas já estão vivendo do inferno hoje. O mundo vive o inferno. Só que ele acha que o inferno não percebe que aquilo é inferno. Porque não estão sendo guiados, não estão sendo forjados em mais semelhança de Cristo. Não tem a condição do Espírito Santo, né? Esse que vive o mundo hoje, que é o mundo pós-verdade, é dizer que cada um tem sua verdade. Na verdade, nós cristãos verdadeiros temos Cristo como a verdade. Ele é a verdade. A vida nele é a verdadeira vida. E ele então passa a ser o nosso cabeça. E a maturidade que nós procuramos no relacionamento com o Espírito Santo que vai trazer cada vez a gente com a mente, com a conduta e com o discernimento cada vez mais próximo dele, o caráter, né? Cada vez mais próximo dele. E é isso que a gente está falando aqui, chamando toda a rede social nossa para isso. E quem acredita, lógico, compartilhe. Né? Compartilha porque isso é para o reino de Deus. Bom, é isso que eu tinha para o nosso mini treinamento de hoje. Até mais tarde, quem trabalha com a gente. Muito obrigado.